Meio-dia, 27 minutos. Gente, a minha querida voltou. Liliane Cardoso está de volta aqui para a gente falar de Brasília. Mesa para dois. Brasília, nosso patrimônio. Com Liliane Cardoso. Lili, que volta de uma viagem, fez um cruzeiro por várias cidades europeias, e é bom que ela pode depois contextualizar com outras cidades aqui do Brasil, especialmente a nossa capital. Bem-vinda de volta, Lili. Obrigada, meu amor. Alô, você, tudo de bom. Estou muito feliz de estar aqui, estava morrendo de saudades. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu fiz esse verso agora, né? Vou até pedir para alguém cantar esse verso tão assim, né, original. Mas é isso, estou aqui, daqui eu saio, daqui ninguém me tira. E você está chegando agora no Mesa para Dois com Liliane, a Lili toda sexta-feira está com a gente para falar sobre Brasília, e tem uma dinâmica aqui, porque a Liliane não basta ser assim, eu tenho uma coluna, não, ela tem toda uma dinâmica de existir, porque ela é essa pessoa. E ela traz para mim, ouvinte que está acompanhando pelo YouTube, vai ver uma caixa branca, senão eu vou até fazer um barulhinho aqui para você, ouvinte. Eu tenho uma caixa branca que eu falei para ela me falava o que tinha, que era o tema da nossa coluna. Eu falei, não quero saber, eu quero brincar tipo de imagem e ação, eu quero tentar descobrir o que tem aqui e o que é o nosso assunto. Então, eu vou abrir a caixa. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Essa já é uma zebra. Zoológico. Zoológico? Hã? Zoológico? Não. Não. Uma não. Zebra. Algum coisa de futebol? Será um estádio? Alguém não. Ai, meu Deus. Espera mais uma. Zebra. Ouvinte querido e amado, ela segura um chaveiro que tem uma zebra, tá? Então ela está tentando adivinhar. Será que... Meu Deus, zebra. Deus, zebra. É uma coisa improvável de acontecer e que aconteceu. Não, é uma zebrinha que você está segurando. Zebrinha! E a gente vai falar sobre Zebrinha, que é um micro-ônibus icônico de Brasília. Eu fiz aqui um textinho, ouvinte querido e amado. Eu espero que você goste. Que Brasília é uma cidade interessante no trânsito, né? A gente tem tesourinha que não corta, né? Só agrega. Agulhinhas que juntam, não espetam. Balões que são amantes da terra firme. E pardais que ficam de olho em quem está voando sobre o asfalto. Ai, olha que maravilhoso. Mas a gente tem também Zebrinha, que não fica no zoológico, que é justamente um transporte que é icônico, que é a cara de Brasília. Então, você estava falando que eu estive em fronteiras internacionais, eu estive em Lisboa e lá tem o famoso bondinho. Aí eu fiquei olhando aquilo, fica todo mundo em volta, né? O bondinho, não sei o quê. Santos e Rio de Janeiro também tem um bondinho. Rio de Janeiro tem o famoso bondinho de Santa Teresa. São Paulo tem um ônibus elétrico, né? Que tem um pantógrafo, que é uma coisa, parece uma linha em cima para ele andar. E aqui nós temos Zebrinha. E é icônico porque faz parte da memória afetiva de muita gente. E isso aconteceu pela concepção desse tipo de transporte, né? Eu vou pedir para o Vitor mostrar a primeira foto que eu mandei para ele. Aí está a primeira versão original do Zebrinha. Ouvinte querido e amado, a gente está mostrando, então, um micro-ônibus. E é interessante, depois você olhar no YouTube, que ele tem umas linhas, assim, muito especiais, muito arrojadas, muito diferentes. Você vê ali várias formas, né? Se você pedir para as crianças fazerem uma aula de matemática, elas vão encontrar ali hexágonos, triângulos, quadrados e afins, né? Então, você tem também muita linha reta, que é justamente uma homenagem a Brasília, né, ao Distrito Federal, que tem o seu design específico, completamente diferente das outras cidades. Então, foi um concurso que escolheu justamente essa forma, esse formato, esse jeito de ser. E também, por concurso, foi escolhido o nome Zebrinha, e, claro, por causa dessas listras, né, brancas que tem. E a Zebrinha entrou em funcionamento em 1981. Qual era a ideia? Era fazer com que o brasiliense usasse o transporte público, confiasse no transporte público, deixasse o carro em casa e confiasse no transporte público. O nome formal era transporte de vizinhança, ouvinte querido e amado. Olha. E o micro-ônibus, ele ligava as vias internas das asas sul e norte aos locais de trabalho na esplanada dos ministérios, setores de autarquias, setor comercial e setor bancário. E vou te dizer uma coisa. Deu certo. Nos primeiros anos, Zebrinha transportou funcionários públicos, estudantes, contam que até aeromoças transportava.
alunos entre 10 e 15 anos, se você tem essa memória afetiva, você pode contar para a gente depois, quem morava no fim da Asa Sul, por exemplo, pegava nas comerciais das quadras, ia para a escola e tal. E aí você não precisava de ir na parada. Qual é o grande sucesso disso daí? É que você não precisava de ir até o ponto de ônibus específico e nem até a rodoviária. A gente está falando de uma época que é como ainda é hoje, infelizmente, de grandes filas na rodoviária do Plano Piloto. Então, era ótimo você se ver livre daquelas filas e você ter um micro-ônibus que te sirva até perto da porta de casa. A tarifa era mais cara do que dos ônibus convencionais. Mas aí eu vou te dizer quais eram as vantagens. Primeiro, a pontualidade. O Zebrinha, estou falando o Zebrinha, porque é o micro-ônibus Zebrinha, né? Passava a cada 15 minutos. Então, você ficava 15 minutos e era pontualíssimo, né? Vou pedir para o Vitor mostrar o cartaz de propaganda da época. Você veja, agora você não vai mais dormir no ponto. Era o grande mote. Por quê? Porque as pessoas esperavam tantos ônibus que, obviamente, dormiam nas paradas, etc., ficavam cansadas. Então, a pontualidade era uma grande vantagem também do Zebrinha. Você podia confiar nesse tipo de transporte. As outras vantagens, não havia superlotação, todos iam sentados. As pessoas acabavam se conhecendo, porque os itinerários eram praticamente os mesmos. Sim. Os assentos ajudavam nessa interação, porque eles não ficavam assim enfileirados. Tinha um assento que era de frente para o outro. Então, eu sentava de frente para a Bárbara, olhava para ela e começava a puxar uma conversa. E no dia seguinte, nós estávamos juntas, viramos grandes amigas. E o motorista também sabia... Conheci gente que namorou, assim. Achou namorado, assim. É mesmo? Você andou de Zebrinha? Um amigo meu andou de Zebrinha e conheceu a namorada denúncia! dele, assim. Ah, não foi você, não? Não, foi eu, não. Então tiro denúncia. E aí conheceu assim, sempre paquerava aquela pessoa que ia no mesmo horário que ele, no mesmo ônibus Zebrinha. De frente pra ela. Olha que coisa! Aí já aproveitou que o lápis dela, que ela era aluna de desenhar, gostava de desenhar, caiu. Ele desenhava também, puxou o assunto e namoraram. Olha, tá vendo? Zebrinha romântica, unindo corações, viu aí? Memória afetiva. E o motorista sabia o nome do passageiro. Por quê? Porque não havia cobrador. Então, o que acontecia? Você terminava a viagem, pagava para o motorista, que tinha uma caixinha ali próximo ao volante. Então, é claro que esse era outro tipo de interação, né? Que fazia com que se criasse mais ainda essa memória afetiva. Vínculo, E diziam ainda, ouvinte querido e amado, que tinha cortininha no micro-ônibus para afastar o sol. Até tinham alguns Zebrinhas, algumas pessoas já contaram isso, que alguns tinham cortininha para você. É muito chique. E aí, o que aconteceu? Nas décadas de 80 e 90, Zebrinha passou a ser não só a identidade de Brasília, um sucesso ligado à capital, como também um símbolo de status. Era status andar de Zebrinha, né? E aí, o que aconteceu? Tem sempre um mas. Aí vem aquele famoso mas. Bárbara, você segurou um chaveiro que tem uma zebrinha que não é preta e branca. Marrom. Marrom. É uma zebrinha que é preta e marrom. É uma zebrinha que foi me dada de presente. Agora eu vou abrir um parênteses, ouvinte querido e amado, para depois fechá-lo. Foi me dado de presente pelo Cláudio Rembe e pela Mariana Holsen. Eles têm artigos religiosos em Nova Orleans, né? E aí eles me deram, e aí coincidiu, porque eles viajaram conosco, e coincidiu de eu pegar essa zebrinha e ver o bondinho. Eu falei, vou falar sobre isso na próxima coluna. Eu falei, de onde é que essa mulher tirou essa zebra? Ela pediu pra internet uma zebra pra casar com isso? Não. Aí foi assim que surgiu, né? Essa relação entre zebrinha e bondinho. E a nossa zebrinha, como essa zebrinha que a Bárbara segurou, sujou a própria imagem. Sujou como? Nos anos 2000, essa dobradinha, qualidade e preço alto desandou. Os passageiros começaram a ficar insatisfeitos. E aí vem aquelas história, né? Atraso, ônibus que péssimo estado, eu lembro. Péssimo estado. Chovendo lá de dentro. Chovendo lá de dentro. Banco que você estava andando e o banco simplesmente... Enfim, aquela coisa da qualidade do Zebrinha acabou. É bom ressaltar, né, que os donos das empresas Viplan, empresas Condor e Lototáxi, passaram 2 anos cobrando R$ 1,80. Isso foi entre os anos de 99 e 2001. E justamente para capturar os passageiros, a passagem caiu de preço, passou para R$ 1,20.
Só que não adiantou. Os zebrinhas continuaram a dando problemas, né? O zebrinha que estava marcado para chegar, por exemplo, 5h40, chegava 6h30, segundo o relato das pessoas que davam entrevista na época. Ou seja, aí o que aconteceu? Foram passando menos e menos zebrinha e elas deixaram de circular. Zebrinha passou a ser uma espécie quase em extinção no Distrito Federal por 10 anos. E aí a volta icônica, justamente em função dessa memória afetiva, foi em 2022. E, de acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, hoje o Zebrinha atende 15 regiões administrativas. A Vila Planalto foi a mais recente, a partir de 26 de maio. Então, ao todo, são 57 ônibus distribuídos em 24 linhas, 738 viagens durante a semana. Eu vou dar aqui uma lista, além da Vila Planalto, de onde passa o Zebrinha. Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Cruzeiro, Lago Sul, Paranoá, Plano, São Sebastião, Sol Nascente, Pôr do Sol, Sudoeste, Octogonal, Taguatinga, Vicente Pires, Parkway, Itapuã. Dá para fazer uma música, Dá. né? As passagens custam R$ 2,70 ou R$ 3,80, dependendo da linha. Então, vale a pena, ouvinte querido e amado, você reverenciar esse tipo de transporte que já uniu corações. Né? Quantos já deve ter unido, se a gente não sabe. E faz parte dessa memória afetiva de muitos estudantes e muitos funcionários públicos de Brasília. E é aquilo que a gente fala, né? Você tem que amar a sua cidade para você preservá-la, amar a memória da sua cidade para você preservá-la. E saber que Brasília também tem o seu transporte icônico, como os bondinhos de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, ou de Lisboa. Então é isso, ouvinte querido e amado. E, repito, eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Definitivamente, Lili, é seu lugar. E olha que bom, ouvinte, a Lili falar isso. A gente tem tanto problemas de vaga aqui em Brasília, de perder tempo. Agora eu tenho uns 6 meses, tenho quase um ano, eu fui morar em Sobradinho de novo, ali na região do Grande Colorado. Mas quando eu morava na Asa Norte, às vezes eu deixava o carro, quando eu podia, tinha que fazer uma coisa assim, e pegava a zebrinha. Voltei a pegar a zebrinha. Porque é isso, eu ia lendo, eu ia olhando a paisagem, e voltou a funcionar muito bem, assim. Os horários, se você puder, ouvinte, que às vezes tem um trajeto, vem de carro, vem uma coisa interna rapidinho, no lugar de pegar um aplicativo ou ir de carro, experimenta voltar a honrar essa zebrinha, porque realmente valorização do transporte público, da nossa cidade, sustentabilidade, tem muita coisa envolvida aqui. Honrar, essa é a palavra, exatamente, honrar. Honrar essa memória que a gente tem aqui, essa cidade maravilhosa. E quanto mais você viaja, mais feliz você fica com Brasília, porque você nota o diferencial dessa cidade. Então, a história é sempre essa. Orgulhe-se e passe esse orgulho para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes. Um beijo grande no coração. Beijo, Lili.